a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Boa noite. Amém. Amém. Eu tenho uma menina nesse projeto hoje. Levar a mensagem. Dia 2 de dezembro, vocês sabem se recordam, era aniversário do meu irmão. Mas como nada, foi aqui. Então, dia 2 de dezembro, foi o dia que eu batizei. Então, fez 2 anos, dia 2. Amém. Então, isso que eu levei para isso. Eu não falo muito. Se o senhor falar muito, eu também sou lembrei. Vai ser curto, depois eu falo mais um pouco. Dá falta 10 mais 7, com o relógio ali, acho que eu vou adiantar 10. Mas vamos lá, vamos abrir nossas. Primeiro, eu queria falar, para pegar o teatro da palavra, é o seguinte: ditados populares, né? Você conhece vários ditados populares, na realidade são verdades, né? Por exemplo, de grão em grão, a galinha é chupada. Devagarinho, devagarinho você sobe. Quem não arrisca, não petisca. Se você não tenta, você não consegue. Mas tem um ditado popular que eu não concordo, que eu vou tentar provar isso na Bíblia. Por exemplo, o pessoal fala que a voz do povo é a voz de Deus. Levando a dizer que se um povo escolheu por maioria, Deus está contente com isso. Mas nem sempre é assim. Vamos abrir nossas vidas em Êxodo, capítulo 32. Eu vou mostrar quando se trata de escolher em eleição, vocês querem eleição, grupos, escolhas, muita gente, o povo erra. Pelo menos por 2 vezes. Eu vou mostrar que o povo erra. Em Êxodo, capítulo 32, a partir do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te e faz Deus temeroso, que é Deus de adoração, que vão adiante de nós, porque enquanto este Moisés, este que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Então Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, e trazei. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou em suas mãos e formou um homem e engoliu e fez dele uma fundação. Então disseram: estes são Deus de Israel, que tiraram da terra do Egito. Então Arão veio isto, ele ficou um altar diante dele, e Arão aprendeu e disse: amanhã será festa ao Senhor.
E no dia seguinte madrugaram e ofereceram ao altar e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e beber depois levantaram a fome. Então disse o Senhor a Moisés: voltai a descer, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa e se desviaram do caminho que eles tinham ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição. Perante eles se inclinam e sacrificam, dizendo: este é o Deus de Israel, que eu tirado da terra do Egito. Só até aqui. Aqui a gente vê, nesse caso, que bastou um líder se ausentar por pouco tempo. E a escolha de muita gente foi uma escolha errada. Foi uma escolha que trouxe perdição e despertou a ira de Deus. Sabemos mais na frente. Deus destruiu vários deles. Então mostra que se todos se juntaram por essa decisão, não teve um que alertasse que aquilo era errado. Então todos erraram. Então, dizer que a maioria escolhe de Deus a pessoa não funciona assim. Devemos sim, na nossa individualidade, cada um seguir a nossa luta individualmente, tendo cuidado para não ser arrastado por grandes multidões, achando que se a maioria decidiu assim será correto. Não é assim as coisas individuais. Será que aqui não teria algo que era fácil, né? Fazer uma imagem seria despertar a ira do Senhor, esquecendo tudo aquilo que Deus fez com eles, manter a nuvem de sombra, dando o pão, mostrando uma atitude de ingratidão até, só por causa de pouco de tempo, uma falta de esperança, porque o vida não chegava. Vamos abrir a nossa Bíblia também em Mateus, capítulo 24. Versículo 15. Ora, toda ocasião da festa costumava o presidente soltar um preço, e escolhendo que o povo aquele que quisesse. E tinha então um preço bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: ora, que quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja havia de pegar. E entrando ele, assentando-se no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre em questão com esse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Mas os príncipes e sacerdotes de ancião persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente disse: qual desses, quais dos dois quereis que vos solte? E eles responderam: Barrabás. Disseram-lhe Pilatos: que farei então Jesus? Disseram em todos: que seja crucificado. Mais um momento, né? Que a multidão, por ser maioria, não tomou uma decisão inteligente, que nem poderia ser a vontade de Deus. Talvez fosse, porque deveria ser cumprido. Porque antes Jesus Cristo havia
a Bíblia aqui no Pedro, sobre a questão da palavra de Deus, da vontade de Deus que deveria ser cumprida. Mas é a questão que eu estou falando aqui em relação à multidão. Uma multidão de pessoas que decidiram não pelo correto, pela coisa errada. Né? Então, botando no contexto do provérbio, né, ditado popular, que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre assim funciona. Devemos focar na nossa individualidade, na questão da perseverança de ler a palavra, de se manter na fé, no caminho reto, para não aparecer, principalmente agora no final dos tempos, né? Vão aparecer vários anticristos. Devemos nos fortalecer. Lá em Efésios capítulo 6, tem aquela passagem que é bem conhecida, versículo 14. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido com o coração da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, para a qual a procureis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando o tempo todo, em toda oração e súplicas do Espírito, vigiando nisso, em toda perseverança, súplicas por todos os santos. Então, a nossa luta no dia a dia, ela é individual, ela não é comunitária. O coração de cada um, as atitudes de cada um, não sabemos explicar porquê, é de um jeito ou de outro. A certeza é que Deus nos ama de todo jeito, de todos os nossos defeitos, Ele nos ama assim, e nós temos que se manter firmes para não cair. Né? Durante esses 2 anos, vou falar com o Matheus, que se candidatou teve momentos que não foram fáceis para mim. No começo tudo estava errado, né? Mas o próprio algoritmo já vai passar 6 meses. Né? E foi assim, durante 6 meses foi muita luta. Não quer dizer que hoje, no meio do eu esfriei, porque eu não me sentia um espírito batizado, fervoroso, amor, embora não fazendo as coisas erradas, sofrendo para renunciar, que às vezes eu pensava, não, eu quero voltar como era antes, né? Tomar uma cervejinha, daquele horário do culto, ou da reunião de sexta, do quarto do nosso culto. Então, por alguns momentos pensei, mas aí eu procurei amar, o casal lá, que me deram sempre um apoio espiritual, né? E o Elton falou, bem que você procurou ajuda dentro do nosso meio. Se acontecer também, é bom a gente procurar ajuda dentro do nosso meio. Né? Para que tenha um segmento sério. Hoje, por exemplo, se eu fosse imaginar, não era para quem está aqui. Porque, primeiro, eu peguei Covid, né? Esses dias aí. Aí eu quebrou um dente meu, bem na frente, esse aqui. Está só encostado. Não posso nem comer. Logo na sexta-feira. Morrendo de vergonha, não saí nem dentro de casa.
Então, e hoje tinha rodado no Campeonato Brasileiro, e aí veio o conselho da minha mulher, muito bom, né? O conselho fora do mundo. Não vai não, filho, comigo, eu vou ficar aqui para assistir o futebol. Mas como eu tinha escolhido toda essa festa, né? Comemorar esses 2 anos, né? Não é uma comemoração de vida, de festa, mas é uma comemoração espiritual. Né? Amém. Devemos dar o meu conselho, isso aí para vocês, além de se manter firme dentro da palavra, né, que também não é fácil, mas também não é só dificuldade, também tem bênção. A vida da gente melhora significativamente várias coisas. Se eu fosse enumerar aqui, temos muita coisa que acontece, diria que aconteceu, que minha vida melhorou. Não, muita coisa. Então a gente deve permanecer, como está escrito aqui em Efésios, firmes nessas coisas para nos fortalecer. E um conselho meu, isso é um conselho do Antônio. Tenha sempre. Aqui falta uma coisa que está em outra parte, né, que é a questão da caridade. A caridade ela é pura, da paciência, ela é tudo de vida. Então, se você vive o seu dia a dia, o sol nascendo se põe só para a sua família, os seus coisas, usufruir daquilo que Deus lhe dá, e você não faz nada por ninguém, o senhor só faz pelos seus, como diz Jesus, vai receber o seu galardão. Tenha sempre um projeto de caridade. Pequeno, R$20 por mês, R$30 por mês, o que você pedir, precisar, ou o que você puder. O pequeno, não é que você vai trocar coisas com Deus, é só para que as pense e faça igual Cornélio, né? Atravesse essas coisas, eu chego aos olhos do Senhor. Amém. Vou chamar o filho. Obrigado. Irmãos, não temos o que falar, pois, sinceramente, há muito tempo, não porque eu não de Deus, eu não escuto uma mensagem como essa. Simples, objetiva e diferente, irmão. Eu fico alegre quando vejo pessoas que se entregam a mensagem, que se fazem reclamação. Procure coisas que nos atendem. Você olhar as coisas de Deus. Olha que o pastor José, você vê todo dia nós temos uma luta diferente. Mas Deus é aquele que se renova, é aquele que busca dar o melhor. E nessa mensagem que eu trouxe, muito significativa e importante, de não ouvir sempre a voz do povo, e é claro, esse provérbio não existe na igreja, a voz do povo não é a voz de Deus, nós vemos muitas pessoas que erraram por escutar a voz do povo. Arão não era um mau, Arão não era um idólatra. O próprio Deus escolheu ele para ser o porta-voz de Moisés e auxiliar Moisés. Mas naquele momento, se a presença de Moisés e sendo conduzido pelo povo, ele quer esse erro que qualquer um de nós pode cometer. Nós vemos que a preservação do povo que Jesus acolheu, fez muitos milagres, muitas maravilhas, ensinou naquele momento o povo decidir colocar Jesus, toda aquela pessoa que era assim, uma mal conduta da sociedade. Depois do momento, para reforçar, que o povo decidiu escolher o rei para si. Então, a voz do povo. O povo chegou no ponto, se cansou de Samuel, mas ao invés de buscar a Deus, o povo pediu a Deus um rei, assim como as nações tinham. E Deus fala para Samuel, Samuel não é contra ti, mas é contra mim. Mas ela é tão bom, esse rei, ele vai tomar os filhos, vai tomar a propriedade, alegre. Pois Samuel foi, alertou, mas mesmo assim o povo com o coração duro, depois do conselho, depois de tudo, o povo ainda decidiu trocar o rei, que é o Deus verdadeiro, pelo rei humano, que teve a situação. E que bom, irmão, que possamos
Às vezes, para as vezes, como ele disse, né? Ele não escutou a voz da esposa, porque às vezes foi um pedido. Muitas das vezes ele não escutou a voz do mundo, de se conduzir, de abandonar no seu momento que ele passou, de oscilação, de pensar em voltar, de desejo da carne. Muitos momentos que ele passou difícil dentro de casa, mas passados 2 anos. O outro está aqui, no nosso meio, como irmão, crescendo, evoluindo, se dedicando, se empenhando e vai crescer cada vez mais, irmão. Nós estamos em fase de crescimento. A questão é que tem que estar sempre crescendo, nunca se conformando no seu estado. E buscando uma busca, buscando um crescimento e para um conselho que eu trouxe Mateus, que é recente, do Daniel, que é tanto que beijão da pandemia, muito tempo, mas, irmão, é para cada um de nós perseverar, persistir e passar por tudo isso e estar disposto a fazer algo do Senhor com inteligência, com cuidado. Eu acredito que tem que trazer essa mensagem, o quanto ele pensou, o quanto que ele imaginou, o quanto que ele se esforçou a trazer uma mensagem inteligente, uma mensagem diferente. Não uma mensagem, às vezes, só para cumprir tabela, só para mostrar um conhecimento, não, mas uma mensagem verdadeira, uma mensagem que nós precisamos do nosso entendimento. Uma mensagem de entender que a voz do povo não é a voz de Deus. Obrigado, irmão, pela mensagem. Que você e todos nós, irmão, possamos crescer e identificar. Ela é importante. A data prova, sim, 2 anos. E que esses 2 anos, irmãos, que para cada um de nós, ele vem para a eternidade. A eternidade do Senhor, que não vai encontrar mais e que vai ser para todo sempre. Que bom, que alegria nós estarmos, irmão, na presença do Senhor. E estarmos crescendo juntos. Juntos nós somos mais fortes. E, pegando o meio da mensagem, olhando um exemplo. Moisés precisou de Arão, mas Arão precisava de Moisés. No momento que Arão ficou só, ele acabou sendo induzido e conduzido pelo povo. Que possamos assim, nós entender que nós precisamos uns dos outros. E cada um vai ter a nossa fraqueza. Por que Deus escolheu Arão? Porque Moisés confessou que era um homem de palavras, né? Não era um homem de palavras, tem todos os jeitos, e Deus coloca Arão. Mas Arão, mesmo sendo um homem bom, um homem escolhido por Deus, ele precisava de Moisés. Que possamos assim, nunca esquecer que nós precisamos o quê? Uns dos outros. Nós precisamos da palavra. E que nós, entendam o modo que eu falar, não precisamos da voz de quem? Do povo. Nós não precisamos do ensinamento do povo. Nós não precisamos do conselho de quem? Do povo. Como o irmão bem falou, que bom que ele procurou ajuda aonde? No povo de Deus. Com aqueles que agora confessam a mesma fé. E que bom que ele escutou a voz do povo de Deus. A voz daqueles que sim conseguem ajudar através da palavra do Senhor. Isso, amém. Justamente. E é isso. A palavra do Senhor e usa cada um. Muito bom. Muito obrigado. Vamos ficar de pé para o Senhor. Quarta-feira, o livro 20, estamos na Abraão. Sexta-feira, nos grupos, para as irmãos e moçadas. E possamos estar unidos com Deus. Olha, sempre Deus e Deus do Pai. Deus maravilhoso, Deus soberano. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos conhece até aqui. Muito obrigado por termos nos reunido. Porque a partir do plano anunciado, a morte de Jesus Cristo. Muito obrigado porque podemos interpretar o Senhor desse aqui de forma completa, até naquilo que é físico. E muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, e que fala através de cada irmão, fala através de cada pessoa, através de cada pessoa honesta que se dedica e se pensa, Deus, e que possamos buscar a tua palavra no teu povo, não no mundo, Senhor Deus, não no povo que está distante de ti, Senhor Deus. E nos dá, Senhor Deus, amor, nos dá, Senhor, um compromisso, assim como
O irmão Antônio, Senhor Deus, nos alertou e deu um conselho maravilhoso de sim, Senhor Deus, fazermos caridade, fazermos ação de graça, não como o mundo faz, não como os religiosos fazem para ter algo em troca, para ter um benefício, não, Senhor Deus, mas por amor, por saber que existem os necessitados, por saber que o Senhor nos honra, o Senhor nos dá o melhor, e que nós temos, Deus, de uma forma tão maravilhosa que podemos sim dividir, que podemos sim ser luz, não apenas de falar, mas de atitude, Senhor Deus, cuidando do necessitado, cuidando do órfão, cuidando da viúva, cuidando do pobre, a tua palavra eu falei, Senhor. E é claro, nós vamos fazer isso de coração, mas também de Deus, não como o mundo, mas de coração verdadeiro, um amor verdadeiro, em saber que Deus nos confiou grandes coisas maravilhosas. E que assim, o teu nome Deus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Seja conosco, pois nós precisamos de ti. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos, no que teu filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.